Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta. Programa Glória ao Justo, edição 1019, ano 20. A oferta agradável é o nosso tema. A oferta agradável. Qual é a oferta que você tem feito para Deus? Quais as ofertas que nós estamos destinando ao Senhor? Quais as ofertas que nós estamos destinando para o nosso Deus? Outro dia, eu estava um pouco exaltado numa quinta-feira e eu disse para os meus irmãos na igreja, eu dizendo para os meus irmãos, vocês podem passar ali no sinal e dar uma esmola de R$ 5 para uma pessoa, para um esmoléu. Não deixe de fazer. Dê esmola aos esmoléis. Mas o nosso Deus não está de esmola. Lá você dá R$ 5 e é uma esmola. Aqui você coloca só R$ 1 e é uma oferta. Porque o nosso Deus não está de esmola. Mas, mesmo que você dê apenas R$ 1, que seja uma oferta do coração, que seja algo para a glória do Senhor. E isto é uma bênção, porque a igreja precisa de recursos. Nosso trabalho precisa de recursos. A obra missionária precisa de recursos. A minha programação precisa de recursos. Nós precisamos, mas a oferta do nosso tema não é financeira. A nossa oferta, aqui deste tema, no Salmo 69, a nossa oferta aqui, certamente não se trata de dinheiro. A oferta que vem do coração e não do bolso. É uma oferta que vem do coração. Vem exatamente da convicção do serviço ao Senhor. É uma oferta que vem do coração e não do bolso. Então, nossa leitura, Salmo 69, 36. Uma leitura especial para nós. Na verdade, é versículos 30 a 36. O versículo 30, o salmista diz assim: louvarei o nome de Deus com um cântico e engrandecerei com ações de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que boi ou bezerro que tem chifres e unhas. Os mansos verão isto, se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam, e a herdará a semente de seus servos. Os que amam o seu nome habitarão nela. Louvado seja o Senhor. Bendito Deus, Pai bondoso, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, te exaltamos e bendizemos pela tua bondade, pela tua palavra, pelo teu amor. Suplicamos pelos nossos irmãos. Abençoa e guarda cada um, Senhor. Deus maravilhoso, ouve a nossa petição. Nós te pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, o nosso tema, uma oferta agradável, ou a oferta agradável, na verdade, com o artigo, a oferta agradável. Porque nós podemos oferecer muitas ofertas. Durante a nossa vida, nós ofertamos muito. Eu fiz um pacto com o meu Deus para ofertar o meu tempo, ofertar o meu corpo, e mesmo não sendo uma oferta lá, essas coisas,
mas Deus tem me dado graça para manter a oferta na presença de Deus. E o salmista, ele fala de uma específica oferta, uma oferta que não vem do cofre, uma oferta que não vem do bolso, uma oferta que não está lastreada em minérios, não é uma oferta que vem lá da jazida de ouro, não é uma oferta que vem das pérolas, que venha do fundo do mar, é uma oferta que é possível de ser oferecida por cada cidadão, por cada verdadeiro discípulo, por cada remido. O versículo 30, primeiro versículo da nossa leitura. Louvarei o nome de Deus com um cântico. Isto aqui, meus queridos irmãos, é mais do que uma profissão. Eu sou cantor, eu sou cantora. Os que são embriagados, que tomam aquele porre da atualidade, eu sou levita. Eu tenho medo, me pelo de medo de levitas, me pelo de medo de profetas, apóstolos. Então, eu nem saio de casa se souber que tem um apóstolo na rua. Me pelo de medo destas castas, porque não são reais. O salmista diz, louvarei o nome de Deus com um cântico. Fora não tem profissionalismo, fora não tem aqui, eu sou especial por isto, por aquilo, eu já ganhei prêmio, já concorri, já participei de concurso, venci. Não é nada disto. É um cântico, é uma oferta que está no coração do remido, no coração do salvo, que é salvo e é grato, que tem amor e gratidão, que pode fazer isto sem ser visto. Eu louvo a Deus porque me encaixo nisto. Tenho mais de 100 músicas, mais de 100 composições minhas para a glória do meu Senhor. Algumas eu nem sei mais, porque naquele dia eu fiz, naquele dia eu cantei. Era uma maneira de louvar o nome de Deus. Algumas ficaram conhecidas, pelo menos nas minhas congregações, por onde eu tenho passado. Mas aqui a oferta em estudo não se trata de bens materiais. Eu louvarei o nome de Deus com um cântico. É o cântico que brota da alma, é o cântico que você não faz questão que alguém esteja ouvindo ou vendo. É um cântico para exaltação do Senhor. Eu louvarei o nome de Deus com um cântico. Versículo 30, Salmo 69. A segunda parte do versículo é: e eu engrandecerei com a ação de graças. O engrandecerei com a ação de graças. É um coração agradecido, grato pela vida, grato pela saúde, grato pelas oportunidades, grato pela sobrevivência, a forma que descobriu, ajudado por Deus, e descobriu uma forma de viver melhor, de assistir melhor a sua família, de poder até ajudar alguém necessitado, porque ganha bem, sabe ganhar, se profissionalizou, e tudo isto deve ser uma motivação para a ação de graças. No versículo 31, a avaliação. O salmista diz, isto é mais agradável ao Senhor do que o boi,
holocausto de boi, holocausto de rei, holocausto de fazendeiro, holocausto de homens prósperos, oferecia um boi, um novilho, ou dois, um novilho para o holocausto, queimava o novilho como uma forma de reconhecer a Deus. Eu sou indigno de entrar na presença de Deus sem um holocausto pelo meu pecado. Então, está aqui o meu novilho, é o meu holocausto pelo meu pecado, é uma correção pelo meu mau exemplo. E este outro novilho é para mim me alegrar com os meus irmãos, comer com os meus irmãos, mostrando o meu estado de paz, meu estado de graça, após fazer o meu holocausto, estar no estado de graça e com a minha generosidade, comer com os meus irmãos. Sacrifício de rico, novilhos. O salmista diz, o cântico que vem do fundo da alma, do coração regenerado, é mais agradável ao Senhor do que um novilho. Ele fala também do bezerro, porque alguns não tinham tanta coisa para oferecer, portanto, não tinha também tanta disposição para se desfazer de 2 novilhos no mesmo dia, um para o holocausto e o outro para uma convivência espiritual, comer com a congregação. Então, tem esse, porém, também no novilho. Mas o indivíduo, eu não tenho 2 novilhos, mas eu vou oferecer um bezerro ao Senhor, vou fazer um holocausto ao Senhor. E o salmista diz, louvarei o nome de Deus com um cântico. Lê só a parte para a aplicação. Louvarei o nome de Deus com um cântico. Isto será mais agradável do que um holocausto de boi ou um holocausto de bezerro que tem chifres e unhas. O cântico é um sacrifício intangível, é um sacrifício abstrato. O boi é um sacrifício tangível, é um sacrifício concreto, é um sacrifício literal. E ele tem chifres e unhas, é muito real. Deus se compraz com a nossa abstração, com o nosso sacrifício abstrato. Deus se compraz com a nossa oferta silenciosa. É melhor do que oferecer novilhos, touros erados. Existia a história de um touro erado. É um touro que tem 2, 3 anos. É um touro que tem a competência de reproduzir. Mas um cântico que brota da alma redimida, agradecida, é mais agradável, segundo a palavra de Deus, do que um sacrifício de novilhos. Louvado seja o seu santo nome, louvado seja o meu Deus para sempre. No versículo 32, você que não está com a Bíblia, não está acompanhando, não tem hábito de acompanhar, é lamentável, porque eu piso e repiso, eu friso e refriso as leituras, porque a palavra de Deus ela é valiosa. A minha o vento leva, a de Deus jamais. A minha palavra o vento leva e desfaz. A palavra de Deus o vento não leva jamais. Jamais o vento desfaz a palavra de Deus. Por isso é que eu incentivo
No versículo 32, o salmista diz: os mansos verão isto. Os mansos aqui no Salmo 69, 32, são os pacificadores de Mateus, capítulo 5. Lá Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aqui o salmista diz: os mansos verão o meu sacrifício de louvor e se agradarão, e o coração deles se renovará, se restaurará, se alegrará, se firmará, e eles buscarão ainda mais a Deus. Explicação do versículo 32. No versículo 33, o salmista diz: porque o Senhor ouve os necessitados. Eu sou testemunha fiel de como Deus trata os necessitados. Eu sei que Deus é muito bondoso para com os ricos. Eu sei que Deus é muito bondoso para com os órfãos. Eu fui órfão, muito embora não conhecesse o Senhor. Mas eu sei que Ele é muito bondoso para com as viúvas. Ele é o juiz das viúvas. Agora eu tenho a experiência de como Ele é bondoso com os necessitados. Como Ele trata os necessitados. Como é bom conhecer o Senhor, este que é bondoso. O salmista diz: Ele ouve os necessitados. Ele não despreza os seus presos, os seus cativos. Por que é que ele está preso? Por que José estava preso? Por que Daniel foi preso? Por que Jeremias foi preso? Por que muitos daqueles homens foram presos? Por que Paulo foi preso? Por que aquele preso relaxado lá de Jerusalém? Ou preso relaxado? A morte dele marcada é amanhã, o dia da morte dele. E ele dormindo. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus presidiários, os seus cativos, os seus aprisionados, quando a motivação desta condição não é iniquidade. Pedro dormia, o sono dos justos, e o anjo chegou para despertá-lo e livrá-lo das mãos do Herodes. É o mesmo Deus, é o Deus que Deus deu 2 tábuas a Moisés. Essas 2 tábuas foram ajuntadas. Uma veio com Jesus, que é o Novo Testamento. E quem tem esta comunhão, até na prisão é tranquilo. Pedro dormia. O sono dos justos. Sem agruras, sem amarguras, sem acusações, sem nenhum sofrimento interior. Quem louva a Deus, quem serve a Deus assim,
sabe que vale mais o seu serviço, o seu holocausto, o seu sacrifício, do que o holocausto de novilhos. O Senhor ouve os necessitados, dizia o salmista cheio da graça. O Senhor não despreza os seus cativos. No versículo 34, uma exaltação, ou melhor, uma exortação para exaltar o nome do Senhor. O salmista exorta os céus. Ó céus, ouve! Louvem céus o nome do Senhor. Terra, louve o nome do Senhor. Oceanos, louvem o nome do Senhor. Animais, marinhos, terrestres, tudo que tem vida, tudo que se move, louve o nome do Senhor. Versículo 35. O homem aterriza. O salmista volta para o seu território, para o seu torrão, para a sua terra amada. E ele diz, porque ele salvará a Sião. É da nossa natureza amar o nosso lugar de nascimento. É da nossa natureza amar o nosso território, nosso terreno, nossa terra natal. Eu tinha um amigo no Juazeiro do Norte, e ele foi para o Recife, passou muito tempo, quando voltou, eu estava lá em Juazeiro do Norte, que eu quase morei 2 anos no Juazeiro, passava 15 dias aqui, 15 dias lá, e encontrei com ele, aí, rapaz, eu estava fora, mas corri, voltei para a terrinha, voltei para a minha terrinha. O salmista volta para a sua terrinha, aqui no versículo 35, ele diz, porque o Senhor salvará a Sião. O Senhor tem um compromisso com a minha terrinha. O Senhor salvará a Sião. O Senhor edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. E quem herdará? A semente dos seus servos. Esta terrinha, esta porção, é herança da semente ou dos descendentes dos seus servos. E os que amam o nome do Senhor habitarão ali. Meus amados irmãos, é uma bênção aprender na palavra de Deus, aprender e ensinar, viver isto, ter consciência, apesar de mim, eu louvo o nome do Senhor. Apesar de tudo, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os meus queridos irmãos, Deus abençoe a sua igreja, Deus nos dê graça sempre. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, ajudadores, intercessores. Abençoe e guarda cada vida. Toma em tuas santas mãos. Tu conheces, Senhor, o nome, a necessidade, a ansiedade. Tu conheces, Senhor, a realidade de cada um. Toma em tuas santas mãos, Pai, as nossas vidas. No maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.